Vamos lá. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo e reflexão de um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nessa tarefa, e te rogamos, Senhor, que essa Tua bênção maravilhosa possa nos envolver, nos fortalecer, nos amparar a todos nós aqui presentes, também os companheiros da nossa família que estiverem adoentados, estiverem enfermos. Que eles possam, Senhor, ser assistidos nesse instante e receber as bênçãos salutares da saúde, da paz e da harmonia. Também te rogamos pelos companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, onde quer que eles estejam, que a paz do teu amor possa envolvê-los e fortalecê-los em suas caminhadas. Rogamos também, Senhor, pelo nosso planeta Terra e pelo nosso Brasil. Senhor, que ambos estão precisando cada vez mais da tua assistência, a fim de que tanto o planeta quanto o Brasil possam estar mais descarregados em termos espirituais, a fim de que eles possam prosseguir na caminhada evolutiva. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho de reflexão da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos protejam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, nós estamos estudando ainda o capítulo que não saiba a vossa mão esquerda, o que faz a nossa direita. Vamos falar agora de beneficência exclusiva. Pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Resposta: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença, a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, o pretexto de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, respeitando-o, repelindo-o, aliás, faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Olha que texto, pedacinho de texto interessante, pessoal. Olha só, aqui ele está dizendo que essa benevolência, beneficência, não deve ser só para os nossos, os das nossas religiões, os das nossas famílias. Em especial, ele está falando também dos inimigos. E aqui vale uma observação. Ele fala bem aqui. O espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido. Ah, tá. Então deu para entender agora por que a confusão que existe na política do mundo. Porque toda a política do mundo são políticas partidárias. E sendo políticas partidárias, eles só querem acolher aqueles que são dos seus partidos, das suas religiões, das suas seitas. Assim como tem religiões que não acolhem os companheiros de religiões contrárias. Pelo contrário, dizem que esses estão no inferno, dizem que isso é coisa do demônio, etc, etc, etc. Então, a religião, em termos de partido,
separa as pessoas, separa aqueles que Deus colocou neste planeta. Logo, independente de religião, independente de raça, de cor, de crença, de qualquer que seja a coisa, nós devemos ser benevolentes para com todas as pessoas e ajudar, em especial também, os nossos inimigos. Olha só o que na política, isto não ocorre, meus amigos. Isto não ocorre. Boa noite, Lucas. Então, Boa noite, Livinho. Boa noite, pessoal. Então preste bem atenção. Boa noite. O estudo de hoje já vai de encontro à política. Tá? Que a gente sabe que a política aqui nesse país é uma confusão, porque de um lado os que estão certos e de outro lado os que estão errados. E aí, sendo política partidária, essa confusão. Aí só querem saber do pessoal que está do seu lado partidário e denegrindo a imagem do outro de partidário totalmente diferente. Isto é um absurdo, pessoal. Isto é um absurdo. Então, ele está dizendo que a gente deve abolir, que a humanidade deve abolir esse tipo de coisa. Né? Esse tipo de partido. Partido é coisa para separar. O nome está dizendo partido separado. Se é separado, né, é uma coisa errônea e negativa, que faz com que as pessoas sejam perseguidas por conta de partidos contrários a partidos A, B, C ou D. Por isso é que esse planeta não sai de onde está. Por isso é que as brigas continuam eternamente. Por isso que as confusões não param, porque todo mundo só quer puxar brasa para a sua sardinha. E puxando brasa para a sua sardinha, esquece o outro. O outro é do lado esquerdo, o outro é do lado direito, o outro é do lado não sei o quê, um é do vermelho, outro é do branco, outro é do amarelo. Então, separa, porque a gente não quer saber. E se a religião era para dar exemplo, essa também faz parte partidário. Espírita não pode casar com evangélico. Evangélico diz, não, espírita não pode casar com evangélico, não pode casar com espírita, porque é coisa do demônio. Ou seja, está discriminando. E a discriminação é crime. Para a lei humana e para a lei divina. Alguém quer dizer alguma coisa com relação a isso? Esse capítulo, né, Rubinho, ele nos invoca a pensar o seguinte: se não tivesse o livre-arbítrio, né, nas reencarnações, e fosse privada a gente de ter a lembrança das reencarnações passadas, ave nossa, a gente só viveria só em guerra conosco mesmo. Porque já pensou a gente saber que a pessoa matou, a gente foi vítima de alguma coisa proveniente de um filho, porque a gente sabe disso, nós espíritas sabemos que os maiores adversários nossos, inimigos, entre aspas, eles estão exatamente na família, no seio familiar, né? Uhum. E eu me reporto isso por causa falar de política. A política é o seguinte: quando minha esposa estava doente, a gente pediu para uma amiga nossa que era muito próxima da gente, mas só que ela é daquela evangélica protestante, daqueles ranzidas, né? Então a gente solicitou para ela ajudar a gente um médico, né, que a gente conhecia, que ela trabalhava lá por perto, e que esse médico a gente solicitou para ela. A gente sabia que ela tinha condição de nos ajudar, pois porque nós éramos do lado do capeta, né? Ela simplesmente disse que que ela não conhecia, que ela não podia fazer nada daquilo. E a gente sabia que ela podia, porque ela trabalhava com cara, entendeu? Certo. E não podia. O outro caso também, minha esposa trabalhava na Câmara Municipal,
e lá trabalhava um adventista, junto com ela, muito amigo, lia, etc., mas sempre colocando ela como se fosse o capeta e ele fosse da parte de Jesus, né? Sim, Aí quando foi uma vez, ele deu um livreto para ela sobre o negócio do sábado, trabalhar do sábado. sim. Ela disse, não, eu já conheço essa passagem da Bíblia. E aí ela fez a pergunta, se o senhor não recebe dinheiro dia de sábado? O senhor não trabalha dia de sábado, não faz nada dia de sábado? Não, de mais jeito nenhum, eu só faço orar. Aí quando foi uma vez, Leila estava lá e tinha uma festinha, né, deles lá de comemoração. E lá ele estava, na comemoração, né? Sim. Disse que ele só foi mesmo porque era uma comemoração, aí ele foi para lá. Aí ela chegou e disse assim, fulano, é engraçado, o senhor me disse que você não fazia nada dia de sábado, era só orar. Só porque ela falou isso, aí o cara ficou muito puto. Não, mas isso aqui é uma coisa especial. Sim, mas você disse que não tinha o que fizer, nem dinheiro. Aí aquilo ali ficou como se fosse uma provocação a parte do dia de sábado. Aí Leila, no outro dia, deu a resposta para ele sobre o negócio do dia de sábado. Ah, rapaz, ele ficou daquele jeito. Não, porque não é bem assim. Não, porque agora, como não é bem assim, a Bíblia é uma só. A interpretação, quem faz, somos Somos nós. nós. É. Não é que seja o correto. Então, as comparações, essas discriminações, elas já vêm desde muito tempo, há muitos e muitos tempos. E o espiritismo, ele é tipo como feiticeiro, ele é tipo como... Até no dia de hoje, é uma discriminação muito grande, muito perrenha, né? A pessoa fica em maus lençóis, e por vários motivos. É, pois é isso, pessoal. Ó, quando eu entrei no Espiritismo, uma das primeiras coisas que eu li na doutrina é algo que dizia assim: respeite, André Luiz, abre aspas, respeite invariavelmente a fé alheia, fecha aspas. Isso, O que ele está dizendo é o seguinte: respeite a religião do outro a fim de que a sua seja respeitada. Então, a partir daí eu digo, opa, aqui está dizendo uma coisa que tem coerência. Uma coisa que tem coerência. Não é a gente ficar discriminando, perseguindo a religião do outro. Se o outro quer ficar na religião dele, tranquilo, procure Deus na sua religião. Agora, atacar o outro, perseguir o outro, denegrir a pessoa de outra religião, aí realmente é um contrassenso. É estar pregando o evangelho contrário. Porque lá Jesus diz para a gente amar até o inimigo. Se eles se consideram o Espiritismo como a gente como inimigo deles, eles devem amar, perdoar a gente. E isso não acontece. Ou seja, fala uma coisa e faz outra. exatamente, por interpretação, né? Interpretação. Fala uma coisa e diz outra. Mais alguém? Tá. Então vamos continuar. Vamos passar agora para o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Olha o que diz o texto. Item 1. Sabeis os mandamentos: não cometeis adultério, não matareis, não roubareis, não protestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 18, versículo 20. E São Mateus, capítulo 19, versículo 18 e 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de não a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe
é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre, com rigor, toda violação desse mandamento. Honrai a vosso pai e a vossa mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Bom, vamos ficar um pouquinho por aqui. Aqui então, como o capítulo anterior era só sobre a caridade, e na hora de honrar pai e mãe é a caridade desdobrada. Porque além de ser pai e mãe, são nossos irmãos em Deus. E já que eles nos deram assistência até adultos, e quando eles tiverem de idade mais avançada, nós temos obrigação de assisti-los naquilo que for necessário e possível para que eles tenham uma vida mais tranquila. Porque a gente sabe que a velhice é realmente algo que inibe, né? Inibe e diminui a nossa agilidade, diminui as nossas atividades, por conta exatamente da idade. Então, é neste momento, é nesta hora que os nossos pais precisam da nossa ajuda, a fim de que a gente possa honrar, né? Honrar essa alegria, essa felicidade que eles nos deram de o tempo todo cuidar de nós. Então, meus amigos, quem ainda tem pai aí, todo mundo aqui é adulto, né? Já com mais de 20 anos de idade. Então, a gente sabe que os nossos pais já estão bem mais idosos que nós, logicamente, e eles uma hora ou outra vão precisar da nossa ajuda. E enquanto a gente puder ajudá-los, né, nós devemos fazer, porque é uma medida de gratidão por conta de todo o trabalho que nós demos a eles quando pequenos, e eles se sacrificaram, redobraram o sacrifício para nos dar assistência a fim que a gente chegasse até onde nós chegamos. Portanto, tudo que nós somos, a grande maioria da parte que nós somos, nós devemos aos nossos pais. E eles merecem consideração, piedade e compaixão de nós quando eles estiverem precisando realmente da nossa ajuda. Beleza? Quem tem pai aí e mãe ainda? Eu tenho só mãe. Tem pai e Eu mãe? tenho só mãe. Lucas tem pai e mãe? Tem, estão ali sentados na calçada, dois aí. Que bom, que bom. Que lindo. Orleide? Só mãe. Marlene? Só mãe. Sua mãe. Tá certo. Faz o que for. Minha mãe fez 75 anos essa semana. Eu só tenho mãe. Rubinho, Diga, Lucas. mas tem hora que eu sou mal criado, rapaz. Principalmente quando nós estamos conversando de política. Eles apoiam uma parte, eu apoio outra. Aí eu quero que eles me entendam, eles querem que eu entenda eles, aí nessa parte eu pego. Não, tá certo. Mas a gente acabou... olha só, a gente acabou de ler o texto anterior
a respeito de política partidária, né? Partido, ou seja, tudo que tem a ver com partido tem a ver com divisão. E a divisão separa as pessoas. Esses partidos, olha só, religião separa, partido político separa, classe social separa, etc, etc. Se a gente vê a coisa só do nosso lado, a confusão vai ficar eterna o tempo todo. Então, ô Lucas, a sugestão é que a gente não estique muito as conversas, ainda mais com nossos pais com relação a isso. Quando é um amigo, uma pessoa conhecida, a gente pode até esticar um pouquinho mais e tal, aquela hora. Mas também, mas que não estique tanto que chegue a ponto de brigar, porque eu já vi 2 colegas de serviço discutindo com relação à política no início, no final deste ano, do ano passado, no começo desse, que quase eles iam às vias de fato, brigando um por conta do partido do outro. Ai, que coisa mais estúpida, mesmo. É muito estúpido isso. Porque não vai adiantar, meus amigos, a gente tentar convencer o camarada do outro lado. Não vai adiantar. E assim como ele também não vai adiantar ele tentar nos convencer, a gente que fica do outro lado, que não vai adiantar. Então, não vale a pena, meu irmão, eu não me estresso. Não me estresso, não discuto futebol, política e religião. Não discuto porque eu quero é paz. Isso é paz. Não discute nenhuma dessas 3 coisas. Você está em paz o tempo todo. Porque, olha só, se a gente tiver certo, uma hora eles vão perceber. Se a gente estiver errado, uma hora nós vamos perceber que estamos errados. Então, isso é questão de tempo, questão de evolução. Tá? Então, eu sugiro que a gente não se envolva com essas coisas. Mais alguém? Eu só queria lembrar, Rubinho, Sim, diga. aquela passagem que você botou no WhatsApp, né? Ah, sim. Em relação àquele do pássaro, do amor filial. Que coisa linda, né? Realmente. Que os pássaros novos vão botar na boca dos pássaros velhos que não podem mais voar. Isso. Que lição que os nossos amiguinhos dão para a gente, né? É só a gente prestar atenção. Todos os animais, as aves, eles dão muita lição de amor para a gente. É só prestar atenção. E essa lição ficou na minha cabeça o tempo todo, enquanto tu botou aquilo lá. Eu disse, rapaz, que coisa, que sentimento. A minha esposa também ficou super emocionada quando viu aquela passagem, né? É muito lindo aqui. É assim que a gente tem que se portar. Muito lindo aquilo lá. Muito lindo Então, o amor filial é a mesma coisa. Os nossos pais vão ficando velhinhos, vão ficando dependentes. Nada de colocar em asilo. A gente não precisa colocar de asilo. É só se dedicar. Sim. Assim, se lembrar que os nossos pais se dedicavam a nós quando éramos crianças, precisavam de tudo. De tudo. Do alimento, de tudo, a andar, começar a andar, tudo isso. Então, se a gente se lembra, não precisa muito, é só se lembrar o que nós somos. Nós viemos lá de baixo, nossos pais sempre botando ânimo para a gente andar, para a gente comer. Quando fica doente, eles ficam doentes também. Então, se lembrar disso, que a gente vai retribuir a mesma coisa. Isso é uma lição de vida muito linda mesmo. Para quem tem consciência. Isso aí independe de religião, independe de muita coisa. É só se lembrar o que a gente era e o que nós somos hoje. Nós somos o adulto, aquele pássarozinho novo. Ah, papai não pode comer, então eu vou dar na boquinha dele. Porque precisa. Ei, Lucas, só uma observação. Olha o livre-arbítrio. Aceita a opinião dos seus pais. Larga essa arrumação de discussão por causa de política. Mas tem uns certos políticos aí que é meio difícil. Eu estou conseguindo ficar calado. Não, tem que ter o livre-arbítrio. Deixa eles ser quem eles querem e você ser quem você quer. Não vai brigar com papai e mamãe. Mas é difícil, mano, é difícil.
É, É nada, Tá é certo, Lu. nada. mas consegue controlar sim, consegue, consegue. É, Lá em casa acontece a mesma coisa. Diga, Marlene. essa questão de pai, mãe, gente, é uma coisa que a gente tem que. Eu estou sempre voltando, é que nossa família é a nossa base, é que a nossa família foi tudo planejado antes, é que a nossa família são os nossos inimigos que nós viemos para amar. E que antigamente isso era uma coisa muito mais presente, o respeito aos pais, o amor aos pais, a consideração aos pais. E eu não sei onde foi que em algum momento se perdeu isso, que hoje a gente já sente falta em algumas famílias. Tem pais que nem querem mais ser tratados como pai, já querem ser tratados como amigo e tal, não querem mais ter autoridade, não querem mais. Quer dizer, eu me pergunto como será o nosso futuro, né? Porque é fundamental a questão da família, do pai, da mãe, da autoridade, do respeito, dos ensinamentos, para a nossa formação futura. Meu pai nunca me bateu, mas ele sempre foi muito exigente em determinadas coisas, e isso fez com que nós, 7 filhos, seguíssemos uma linha, graças a Deus. Não somos ricos, mas somos pessoas que tentamos seguir a linha dele sempre. Então, a gente tem que amar. Se são nossos inimigos, aí mesmo que a gente tem que amar. Se a gente é espírita, aí mesmo que a gente tem essa consciência. E também discussão em qualquer lugar não vale a pena. Eu sou, no meu serviço, eu sou chamada, estou sempre em cima do muro, que o povo diz que eu estou sempre em cima do muro. Porque, assim, se você pergunta a minha opinião, eu dou. Você dá a sua, eu respeito a sua, você respeita a minha. Mas quando começa a bater boca, eu peço licença e saio, porque discussão sempre vai gerar coisas ruins, irmãos inferiores que vão estar ali aproveitando. No meu serviço tem muito isso. Começa uma coisa, parece que de repente a coisa. Aí eu tenho que estar fazendo oração, pedindo a Deus, oh meu Deus, ajude, porque, na verdade, os irmãos inferiores estão ali querendo mesmo a questão. É que a gente briga com um colega, que a gente briga com. Né? É essa questão. Eu acho que a gente tem que orar muito para que as coisas melhorem cada vez mais. Muito bem. Isso também, Marlene, quando está acontecendo essas coisas, justamente por conta daquele grande sentimento negativo que Kardec fala no Livro dos Espíritos, que é orgulho e egoísmo. Isso aí é que atrapalha toda a nossa evolução. Orgulho e egoísmo são os dois sentimentos negativos que são pais do resto, de todos os outros defeitos que a gente tem, nascem do orgulho e do egoísmo. Então, se a gente massageia esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, aí a coisa descamba. Só pensa em si, só no outro que não presta, o outro não sei o que e tal, não tá nem aí para ninguém, etc, etc. E esse mundo tá descambando para esse negócio. Né? Ninguém tá nem aí para coisa nenhuma, ninguém tá nem aí para ninguém, todo mundo só quer saber de si, só quer saber dos seus, e o resto que se exploda. Não é assim? Pois é. E aí a prece é um bom elemento para que a coisa possa diminuir e melhorar a situação deste planeta, que cada dia mais caminha para a dificuldade da evolução, por conta dos nossos sentimentos negativos. Vamos lá, continuando. Sobretudo para com os pais, sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles
o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes. Ter-lhes ter-lhes a mãe vendido o leite quando os alimentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhes deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então, vou parar um pouquinho aqui. Aqui é o seguinte, é realmente algo de extrema crueldade, vou até dizer assim, crueldade de um filho que não dá assistência à necessidade dos pais. Então, a gente, como filhos, a gente deve dar assistência, a melhor assistência possível para os nossos pais, para que eles não passem necessidades e não fiquem à deriva. Então, a nossa consciência irá pesar, ou nós sofremos as consequências desses atos negativos perante a lei divina. Né? Aí eu me lembrei dessa passagem, eu me lembrei que Jesus disse assim: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo, ai daquele. Ou seja, de vez em quando a gente percebe que existem filhos matando pais, existem filhas desprezando mães, jogando mães na rua, no asilo, não sei o quê, querendo usurpar o dinheiro dos pais ou das mães. São filhos ingratos, que eles sabem, consciente ou inconsciente, que uma hora eles vão ter que pagar pelos erros perpetrados contra os seus pais, principalmente os seus pais, que são as pessoas que devem ter melhores, que esses filhos devem ter melhores considerações, né? Que são os próprios pais. Porque os pais, em primeiro lugar, lhe deram a vida, a oportunidade da reencarnação. E depois passaram a vida deles todinhas se sacrificando em prol da boa condição de saúde física e mental do seu filho. Logo, é inadmissível a gente perceber, a gente ver um filho maltratando seus pais ou jogando-os num asilo. Alguém quer dizer alguma coisa? Tá, então vamos continuar. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não os filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja induzente para com as imperfeições de outrem,
se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele mesmo, porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, que alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos que nos reportar à situação e às ideias dos hebreus daquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observassem seus mandamentos. Então, aqui, o companheiro, ele está fazendo uma comparação com o pessoal liberto do Egito. Né? O pessoal se libertou do Egito, mas ao se libertarem, eles de vez em quando caíam em deslize, reclamavam, xingavam, né? Reclamavam de Moisés e dizia que Deus não estava nem aí para eles. E aí o que acontecia? A linguagem de Deus era o quê? O sofrimento. Toda vez que eles iam de encontro à lei, Deus se zangava com eles, se irava com eles e aplicava sobre eles determinadas pragas, determinados tipos de sofrimento que eles, por conta desses sofrimentos, eles se curvavam diante de Deus e passavam a comportar-se de outra forma. Assim também, ou seja, assim também são os filhos rebeldes. Ali era o povo hebreu que era rebelde, então iam de encontro à lei e Deus os punia. Aqui os filhos rebeldes estão indo de encontro à lei de caridade e de piedade filial. E aí, o que acontece? Deus os pune através da lei. Então não tem por onde escapar. Além do mais, quem agride os pais, né? Quem faz os pais sofrerem, esses naturalmente não têm a menor consciência da vida futura, como ele falou aqui. Né? Ou seja, bom, se eu fizer isso, eu vou receber aquilo. Não tem essa consciência. E não tendo essa consciência, né, eles têm capacidade, não têm capacidade de distinguir uma coisa, às vezes, certo ou errado. Mas o coração orgulhoso e egoísta faz com que eles não percebam aquilo que está diante dos seus próprios narizes. Alguém quer comentar alguma coisinha? Isso aí faz nos lembrar dos vários casos
de revolta, no caso nos casos daqueles, né? Daquela menina que se juntou com o namorado para poder matar os pais, né? Isso. Então, são vários casos que acontecem por desobediência e inconsciência. Não tem consciência no momento do que está fazendo na realidade. Por isso que Jesus, quando estava na cruz, disse: Pai, perdoe, eles não sabem o que faz. Muitas das vezes, a gente vem para uma reencarnação, muitas das vezes a gente se esquece totalmente do ponto principal, que é a obediência, o respeito. E isso faz a gente fazer cada coisa, principalmente com nossos pais, e responder mal, e não só nossos pais, com nossos semelhantes mesmo, mais velho, não precisa ser o pai da gente, mas uma pessoa que é mais velha do que a gente, e a gente não para escutar, é a mesma coisa de um pai da gente. Então, esses crimes horríveis que acontecem com pai matando filho, filho para exatamente isso. As pessoas não param para escutar, não param, como o senhor Humberto falava muitas das vezes. Gente, a gente não só tem que escutar, a gente tem que achar o método adequado de entender as coisas. Não é simplesmente que uma pessoa está falando que você vai aceitar aquilo ali como certo. Não. Você tem que exatamente raciocinar, você tem que botar os prós, os contras, naquilo que você está escutando. E o que eu estou falando mais é em relação à reencarnação. O que hoje em dia, o que acontece muito é porque as pessoas não veem o passado, eles veem só o presente. Como se passado não existe. O passado, muitas das vezes, é uma lição de vida. Como na prece de Carta diz assim: nós seremos o espelho daquilo que se reflete lá na imagem de Deus, que é exatamente de Jesus, reflete na imagem de Jesus. Então, se as pessoas não veem isso, eu não estou falando só de conscientização, estou falando muitas das vezes que as religiões, elas não encaram esse momento fraternal, esse momento de pai com filho, porque muitas das vezes, se a gente se refere a um protestante, por exemplo, eles vão lá naquele versículo que diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de meu nome. Quer dizer, eles não refletem na mensagem que Jesus quis falar com aquela frase. Eles vão ao pé da letra e não raciocinam. Então, a mesma coisa nós, hoje em dia, reencarnado, a gente, o que não é espírita, não reflete que nós assinamos um contrato, que nós sabemos que o que vai acontecer em toda a nossa trajetória reencarnatória. A gente não sabe, que a gente assinou, que a gente sabe que a gente vai passar. Então, a gente quer saber que a gente está no bem bom e que o resto não interessa. Então, aquela pessoa que não tem que tem essa visão espiritual e que não realmente olha para um pai, para uma mãe, para uma pessoa mais velha, para o teu próximo que está ali sofrendo, e eu te digo mesmo, é muito injusto, é muito cruel. Mais alguém? Rapaz, eu falando, olhando, escutando o seu Nonato falando, a gente hoje em dia, como ele fala, a gente observa muito. Poucos os filhos hoje, e quem tiver os seus, que respeita os pais, que agradeça a Deus, porque poucos escutam o conselho, poucos dão atenção, e a gente tem visto muitos idosos se queixar mesmo, isso é uma pura verdade. A gente chega a pensar assim, onde está chegando o mundo? É como se uma vez o Humberto falou para mim, disse assim: minha filha, hoje em dia, ou a gente acompanha a modernidade e a tecnologia, ou a gente vai ficar para trás que nem aqueles velhinhos que os filhos não cuidam e preferem colocar em um asilo. Eu chegava, achava tão bonito ele mexendo no computador e entendia tudo, e explicava, e montava.
Esse também trouxe muito bonito. Aí ele foi e me falou isso. Ou você acompanha a tecnologia, ou você vai ficar igual aqueles velhinhos, que os filhos botam no asilo, que é mais prático. E é uma verdade. Hoje em dia, um filho não respeita uma mãe, um pai. Se tu dá uma opinião, é ultrapassada. Se dá um conselho, ah, já viveu isso, não é mais do teu tempo. O meu tempo agora é outro. E por isso o mundo está do jeito que está. Muitos mesmo mato faz. Aqui mesmo no meu bairro, tem, eu acho que uns 5 ou 10 anos, que uma menina se juntou com outro adolescente e matou a mãe, estrangulada. Nossa, É, percutiu muito esse assassinato aqui no Quatraque na época. E fora os que a gente lê todo dia, né? Que é neto matando a avó para tomar, como o senhor falou, um aposento, querer se apossar. E está difícil. É como diz mesmo, só resta orar e vigiar. Porque, é como diz, está dominado. O povo prefere o negativo do que o positivo. O amar, sem ver a quem, muita gente não pensa mais assim. É o que eu acabei de dizer para o Lucas. Discutir para quê? Com o pai e com a mãe por causa de política. Ter um livre-arbítrio. E é mais que chega uma idade, uma pessoa de idade, ela acha que aquele povo mais antigo ainda tem um jeito de fazer algo pelo povo. Aí sabe que ninguém vai mais entrar na política para fazer nada por ninguém. São todos do mesmo nível. Só entro lá com os mesmos pensamentos. Então nem compensa discutir. Não é não? é verdade, Arlene, porque olha só, eles não estão preocupados com o povo, não, eles estão preocupados só com eles. Não estão, Acontece. Só penso neles. só pensam neles. E o povo está passando necessidade e cada vez mais. E Sim, só Deus é que sabe onde é que vai parar, principalmente o nosso país, por conta desse deslize político com relação à população que está realmente, cada dia que passa, mais necessitada. verdade. Muito bem colocado, Orlando. Mais alguém? É. Eu só queria falar sobre as nossas aulas anteriores, caridade. Uma questão que muitos filhos vão visitar, eu tiro isso porque eu vejo, viu, visitar seus pais e chega lá, vai para o seu celular, não conversa, não dá atenção. Não sei, não adianta nada você chegar para visitar seu avô, seu pai, e não dar atenção, e não ir conversar, e não ir ouvir um pouquinho. Então, aí também, e isso vale para o pai, para a mãe, para o irmão, para todo mundo. Aí está também a caridade, que a caridade ela começa na nossa família, na nossa casa, principalmente com os nossos pais. Eu tenho muitos cuidados quando vou visitar minha mãe, de ficar perto dela, de conversar com ela, de dar atenção para ela, porque assim, é esse o objetivo da minha visita. Né? Então, acho que a caridade, começando de casa, é uma coisa muito boa para nós. Era isso. Muito bem. Olha só. Então, se a caridade começar em casa, como falou o Marlene, né, nós já começamos a andar meio caminho andado. Né? Já começamos uma boa caminhada, a fim de que a gente possa superar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Só está faltando isso. Caridade começar em casa. Se a gente sabe fazer caridade em casa, na rua vai ser tranquilo. No emprego vai ser tranquilo. Né? Na religião vai ser tranquilo também. Então é só isso. Né? Ou seja, todo ensinamento positivo tem que partir de casa. Ou seja, a educação real. Não é a escola que educa, não, pessoal. A gente sabe disso. Quem educa são os nossos pais, a família. A partir dali é que começam a se mostrar os homens de bem ou do mal. Os homens de bem ou os homens do mal. Então, a educação bem ali, a caridade começa bem ali. Educar os seus filhos no caminho certo, no caminho do bem,
já está praticando caridade para com os filhos e, em consequência, esse filho será um bom exemplo na sociedade, demonstrando que aquele filho saiu de uma família que lhe deu a educação suficiente para superar os seus problemas em qualquer lugar que ele se encontrar. Então é isso que nós devemos fazer e perceber, né? Muito bem. Então vamos lá. Lucas quer dizer alguma coisa? Beleza. Tá, então vamos continuar. Mais esse Não, pedacinho. não, Rubens. Oi? Não, pode prosseguir. Ok. Então vamos lá. Mas ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem a alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: Meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então, honrar, todo aquele que honra seu pai e sua mãe já tem um galardão, já tem um lugarzinho reservado lá no plano celestial, e por conta do seu comportamento e da sua assistência para com seus pais que estavam necessitando dessa ajuda. Até porque a gente, nós seremos pais, ou somos pais. E se somos pais, né, os nossos filhos poderão fazer a mesma coisa conosco que nós fizemos com os nossos pais. Olha só, é porque a coisa vai passando de pai para filho. Se a gente tratou mal os nossos pais, os nossos filhos, mais cedo ou mais tarde, podem também nos tratar mal na nossa velhice. Portanto, precisamos ter cuidado quando nós tratarmos dos nossos velhinhos, porque eles merecem muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pode fazer por eles. Então vamos lá. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram os seus parentes para se aproximarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, e capítulo 31, aliás, versículo 20 e 31 e 21, e versículo de 31 a 35. E São Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Interpretação da passagem. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia.
Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal produzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que, neste passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados, não lhes compreendiam a missão. Tinham por excêntrico e o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que Rubinho, Oi? o senhor Nonato falou que a internet dele travou. Ah, tá. Certo. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Disse-ia Voltei. Disse-ia mesmo que partilham até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que de fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. Quando aparecia a família, São João diz positivamente, capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Bom, olha só. Algumas vezes a gente percebe que os ensinamentos de Jesus pareciam estranhos. Mas, na verdade, era estranho para a gente que não entendeu direito o que ele quis dizer. Porque o ensinamento de Jesus era algo espiritual, não tinha nada a ver com o terreno. E, às vezes, o que ele falava, pensavam que havia uma contradição. Mas não. Jesus amava sua mãe e amava seus irmãos. Mas ele falou aquilo para justificar de que todo aquele que seguia as leis divinas, esses também poderiam ser considerados como seus irmãos e sua mãe. Porque sua mãe e seus irmãos já seguiam as leis divinas. E aquele que, fora a sua família, seguisse esses mesmos preceitos, esses também eram considerados seus pais, seus filhos, seus irmãos e sua mãe. Por isso é que o problema da interpretação das passagens de Jesus, meus amigos. Né? E Rubinho, Diga. eu não sei assim, porque eu não sei também como é a forma que você interpretou, né? Mas eu acho que quando ele fala esses também são minha família, né? Eu não sei se no texto está assim, mas é porque ele já tinha uma visão muito evoluída. Ele não via as pessoas como meramente lá sanguíneo, não, da minha família, não, mas todos nós somos irmãos. Aquele que não gosta de mim, aquele que gosta de mim, aquele que para para me escutar, seria isso, assim, ou assim? Sim. Ele via Eu, eu, é porque eu discordo na questão de só seguir, entendeu? Por exemplo, meu irmão, só aquele que segue o espiritismo ou pratica. Não, meu irmão é todos, não é verdade? Toda pessoa, até quem não gosta de mim. Perfeito. Não é, não seria assim, no cara? É assim, quer É, ver? É isso mesmo. Quer ver uma coisa, ô Lucas? Não, só minha opinião, só minha Não, opinião. Posso estar lógico, enganado. tranquilo. É isso mesmo. Quer ver uma coisa? Olha só. Quando Jesus diz assim, Pai nosso que estás no céu, o que ele está querendo dizer assim? Que o Pai Deus não era só dele, era dos outros também. Todo mundo estava incluído. Se todo mundo estava incluído, todo mundo era irmão e semelhante a Jesus. Ora, se todo mundo, e quando ele diz isso, se todo mundo é semelhante e irmão de Jesus,
todos somos parentes. Isso somos parentes. Independente de se é inimigo ou se não, etc, etc. Todo mundo é da mesma família. Né? Independente de religião, independente de raça, independente de posição social, independente de qualquer coisa. O que Jesus veio trazer o ensinamento para nós é que todos nós somos irmãos. Ele é nosso irmão, nós somos irmãos dele. Porque o Deus Pai ele é pai de todos nós. É pai de Jesus e é pai de todos nós também. Logo, somos tudo família. Se somos tudo família, o que ele disse naquela hora ali, ele está extremamente correto. Extremamente correto. Fala, Nonato. É que a minha internet está caindo para poxa. Todos nós, o que tem a referência aí é o lado material, que Jesus está falando, e o lado espiritual. Quando o Rubinho falou do Pai Nosso, ele está alertando que todos nós somos filhos de Deus, independente de religião, independente de cor, independente de qualquer coisa, todos nós somos filhos de Deus. Quando Jesus fez aquela referência, que eu peguei já o finalzinho da rebarba, mas eu me recordo que ele se referia que aquele que aceita Jesus, aceita Deus, que aceita o Pai, está aceitando ele como, 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 como evangelista, no caso, O líder. como líder, tu está entendendo? Então, quando ele fala, se referindo que todos aquele que segue meu Pai é filho de Deus. Então, aquele que não segue, não é filho de Deus, é também, mas que está no caminho. Quem segue está no caminho. Quem não segue ainda não está no caminho. Mas vai chegar lá. Mas vai chegar lá de qualquer forma. Isso. Muito bem. Mais alguém? Tá, então vamos ler esse finalzinho aqui para a gente encerrar. Né? Aqui. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado o testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai vosso pai e a vossa mãe, necessário, pois, que se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, olha só, pessoal. Aqui, a parentela corporal é a parentela do corpo, logicamente. E a parentela espiritual seria, no caso aqui, a referência, seria a parentela daqueles que seguem os seus ensinamentos. Então nós temos, ele está falando que existem dois tipos de parentes, o parente corporal e o parente espiritual. Por exemplo, nós somos de famílias diferentes, mas nós temos a parentela espiritual. Ou seja, que nós estamos seguindo o preceito aqui de Jesus. Então, nós somos parentes espirituais, apesar de sermos parentes materiais, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Mas a parentela espiritual é diferente da parentela corporal, porque uma é distinguida da outra. Então, a espiritual, que é mais importante, é aquela que encara, né, a visão espiritual de forma semelhante. Então, aí está a grande diferença e a gente não fica sem nenhuma dúvida de que Jesus tinha uma consideração enorme por sua mãe e pelos seus
outros irmãos. Mais alguém? Rubinho, engraçado que uma frasezinha dessa daí tem um significado enorme, né, cara? Perfeitamente. O cara for parar para estudar assim, cara. É Pera, perfeito. eu entendi isso, sim, agora entendi. Entendeu, né? Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, eu queria que alguém fizesse a nossa prece de encerramento e na próxima reunião a gente começa a partir daqui, ó. Parentela corporal e a parentela espiritual. Quer dizer, a gente vai aprofundar um pouquinho mais daquilo que a gente acabou de falar. Beleza? Alguém se habilita para a prece? Estou de olhos fechados. Então, vamos lá. Vamos continuar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus. Agradecer por estarmos aqui nesse estudo. Agradecer ao mentor individual de cada um. E por essa oportunidade de estarmos juntos também com os nossos irmãos que aqui estão presentes nos nossos lados. Agradecer também pela nossa vida, pelo dom de estar no Espiritismo. E agradeço todos os dias porque me faz compreender tantas coisas que antes eu não compreendia. E eu acho que isso acontece com todos nós. Então, obrigado, Senhor. Pedir paz, luz, misericórdia para nós, para todos os nossos irmãos do planeta, que a paz reine. Pedir também paciência, resignação, tolerância com o nosso irmão, não só na nossa família, mas em todos os locais onde a gente frequenta. Pedir que tenhamos um bom final de semana, pedir por todos os irmãos que não puderam estar aqui presentes e pedir que a cada dia possamos lutar e buscar a nossa reforma íntima. Que assim seja. Assim seja. Que Boa assim noite, seja. pessoal. Bom final de Boa semana noite. para todos. Boa Nonato, noite. Boa Lucas, noite. Marlene e Marlene. Boa Boa noite, noite. Rubinho. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Abraço, dona Letra, seu Nonato. Tá bom, darei sim. Obrigado. Noite. Boa noite. Tchau.